Família Medicina Padrão Ouro, que atire a primeira pedra aquela pessoa que ainda não deu aquela leve surtada ou teve uma crise de ansiedade durante o período de quarentena. Eu tenho recebido ligações de parentes, de amigos, tenho recebido pacientes na emergência onde que o diagnóstico final é ansiedade. E essa ansiedade traz até sintomas semelhantes ao Covid, ao coronavírus. A pessoa chega com uma falta de ar, chega com cansaço, que na verdade o único causador daquilo tudo é a ansiedade. Então esse vídeo é para você com algumas dicas para a gente prevenir esse mal. Vamos fazer algumas atividades em casa para a gente evitar essas crises. Então vamos lá? Dica número 1. Primeira dica é a mais importante de todas. A gente tem recebido informações em excesso o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, por televisão, rádio, internet entra Instagram, YouTube, podcast, sobre o coronavírus. Isso causa ansiedade em qualquer pessoa. O tempo inteiro você está ouvindo sobre uma pandemia, não é legal. Então vamos separar um período do dia, algum jornal que você gosta mais, algum canal da internet que você curte mais para saber sobre aquela informação. Evite passar a maior parte do tempo com o mesmo assunto na cabeça. Isso é importantíssimo. Alguns jornais têm usado do sensacionalismo para vender mais informação, né? Eles botam cenas de velório no jornal e isso traz pânico em qualquer pessoa. Então vamos lá, vamos selecionar, priorizar o que a gente está assistindo. Joia? Número 1, primeira dica. A segunda dica é crie rotina. Quando a gente cria uma rotina, o nosso inconsciente, a própria rotina, ele te traz uma sensação de produtividade, uma sensação de normalidade. Então, separe o seu dia. O que eu vou fazer de manhã? O que eu vou fazer à tarde? O que eu vou fazer à noite? Separe atividades mesmo para você fazer. Essa dica é fundamental. Dica número 3. Tá, você quer que eu separe atividades, mas o que eu vou fazer? Traga atividade que você fazia antes, que você não faz mais. De repente, tocar um instrumento musical. De repente, você gostava muito de fazer alguma coisa na cozinha e não faz mais. Então, faça aquela receita antiga que você gostava de fazer. De repente, você gosta de fazer jardinagem, sua casa tem um jardim. Então, cuida da planta, assiste um vídeo sobre o assunto, se aprofunde um pouco mais sobre o assunto. Então, organizar bem o dia com essas atividades, com esses hobbies, de forma que você tenha uma rotina e, sem aquele excesso de informação lá do jornal. Ok? Outra informação bem bacana, outra dica bem bacana que eu vou botar como dica número 4 é reúna a família. Às vezes algumas casas ficam cada um no seu quarto, cada um no seu cantinho, ninguém fala com ninguém. Então essa é uma oportunidade bem bacana para você estar reunindo todo mundo e de repente jogar um jogo de tabuleiro, damas, um dominó, ou assistir uma televisão juntos, um filme, de repente uma série bem bacana, onde que está todo mundo ali junto, conversando entre si, se socializando entre si. Então vamos aproveitar todo mundo dentro de casa, vamos socializar o máximo possível com as pessoas dentro de casa. A dica número 5 é a seguinte: a nossa quarentena, sim, a gente tem que ficar dentro de casa, mas isso não impede que a gente possa ligar para alguém. Então já pensou em ligar para algum colega que você não vê há muito tempo, falar para lembrar algumas histórias, ou de repente você tem algum idoso na família que ele pode estar se sentindo um pouco mais sozinho, dá uma ligada para ele, conversa. Idoso adora contar história, então deixa a pessoa contar a história. Isso alivia as tensões, isso traz um conforto para todo mundo, para quem liga, para quem recebeu a ligação. Então essa dica também é fundamental. De outros tipos de dicas, se você tem uma varanda, se você tem um quintal, separa um período do dia para receber luz solar, sol. Isso é importante, parece bobagem, mas isso é importante. Faça alguma atividade debaixo do sol. Essa é uma dica importantíssima. A outra é exercício físico, lá dentro de casa. Não esteja parado no sofá o tempo inteiro. Você ficar sentado o dia inteiro aumenta risco de trombose, aumenta risco cardiovascular. Então a gente não quer isso, a gente quer permanecer o corpo em movimento. Então, outra dica fundamental. E para finalizar, eu quero que você coloque na cabeça:
A quarentena, ela é necessária, mas ao mesmo tempo ela é passageira. Isso vai passar, a gente está enfrentando e conforme a gente vai enfrentando, a gente vai conseguindo acomodar quem precisa no hospital, a gente consegue lidar melhor com a situação. Então, pense que isso vai ter um fim, a gente lá na frente vai estar todo mundo junto, com uma certa normalidade que a gente sempre teve. Então, espero que tenha curtido do vídeo de hoje e aquele abraço para todos. Fui, tchau!